página 79. Diná percebe que Crustácea colhe algumas lágrimas do rosto, se utilizando do avental, ao que ela, Diná, tenta socorrer a serviçal, imaginando que aquelas eram fúcsias, lágrimas de tristeza. Entretanto, Crustácea estava feliz e grata pela sorte do senhorzinho. Giuseppe, moço bom, generoso, a quem já o tem por filho. Ela, Crustácea, tem o senhorzinho por filho. Agora que ele intermediou mais uma vez as palavras do seu inesquecível Ramon, em mensagem de paz, esperança, certeza de vida eterna, não há mais como ignorar e não participar da alegria deste jovem inocente, puro, tão enternecido na presença de Aninha, a rogar aos céus que Aninha lhe corresponda aos sentimentos e intenções. Crustácea se excusa pela preocupação causada à sinhazinha e se esquiva, dizendo que há de ver se mais alguém precisa de alguma coisa, dos seus serviços. Diná solidariamente a acompanha nos afazeres. Conforme aviso prévio por Aninha, aquela visita, repetindo, conforme previsto pela Aninha, aquela visita retirou eventuais máculas de antipatia em relação à sua união com Giuseppe. Então ela, Aninha, e sua genitora Norma decidem por retornar à própria residência. No momento da despedida, Giuseppe informa antecipadamente para Aninha que no próximo encontro já será definida a data das núpcias. Enquanto oligarcas, coronéis, comerciantes, faustos, em geral decidem por colocar em prática os planos de maior opressão sobre os escravos, de outro, os levantes reiniciam. Giuseppe, na direção dos negócios da família, tenta ser pragmático e argumentar junto à elite que os prejuízos serão maiores se retrocederem no avanço daquelas negociações. De outro lado, ele, Giuseppe, oferta aos escravos de sua casa a condição de funcionários parcialmente remunerados, expedindo eventuais cartas de alforrias. Enfim, assim evita que se integrem ao levante que já se instalou na região. Finalmente, Giuseppe presencia tanta injustiça cometida pelos faustos que ele próprio se insurge por meios legais contra a situação, aderindo abertamente ao movimento abolicionista, inclusive alforriando todos os escravos de sua propriedade e adquirindo a maior quantidade de escravos que consegue e também os alforriando. Diante desta situação, a elite local resolve por impetrar novo embargo aos negócios de Giuseppe. Agora, sob os negócios do falecido, vamos ler de novo. E adquirindo tantos outros, para que também fosse alforriados. Diante dessa situação, a elite local resolve por impetrar novo embargo aos negócios da família do falecido coronel Manuel Mansol, agora sob a direção de Giuseppe Restarte.
rapaz com inteligência, meios, recursos financeiros e decidido a mudar a direção dos acontecimentos que norteiam o lucrativo comércio escravagista e tráfico negreiro. Giuseppe já angariou o merecido respeito daquela sociedade, tanto da elite como dos escravos. Inteligente, ele estudou e experimentou a astúcia dos comerciantes e já consegue se esquivar destes impedimentos. Giuseppe, exerce um contrapeso junto à tirania e desumanidade perpetrada pela elite dominante. Giuseppe se fia na sua intuição para se nortear na filosofia perennis, alex aeterna, alex naturalis, vera justiça de Deus, que antecede e posterga a humana justiça. Desta forma, ele busca resolver todos os problemas em clima de paz. Página 80. Há todo um clima de expectativas, de providências aceleradas na organização das bodas. Todos tinham prazo muito curto para se arranjarem, isto em ambas as famílias, pois que Giuseppe tinha pressa em efetivar a sua aliança com Aninha, data marcada, e já estão às vésperas do casamento. Giuseppe está em casa, esfuziante, véspera do casamento, acompanhando os aprestos para o dia imediato, quando o seu humor muda. Antes loquaz, agora melancólico. Vem à sua mente as imagens do dia em que presenciou a morte de Sarvin e de como encontrou o seu irmão estirado ao solo em poças de sangue naquela mesma propriedade. Volta à sua memória o dia em que Manuel Mansol, seu pai, fez o seu passamento para a pátria da verdade. Ele também se lembra do dia em que encontrou Ramon aos braços de Crustácia, ela a se despedir do filho que não viu crescer. Então ele, Giuseppe, procura pela flora e a fauna, os seus confidentes, que o compreendem nestas situações. Ali ele caminha entorpecido, sonolento, e interagindo junto aos diversos seres da natureza. Giuseppe, estranhamente, não quer a companhia das pessoas. Ele tem necessidade de pensar em todas essas ocorrências fatídicas, como se um filme rebobinado às avessas fosse projetado em sua tela mental. Um tempo sem tempo, um tempo místico, se estabelece na sua realidade pessoal. Seus 18 anos passam em 18 minutos. E ao mesmo tempo, esses 18 anos têm o peso de 18 séculos, tempo bem aproveitado, ao qual se tem a sensação de dever cumprido. Entre um e outro ser da natureza, Giuseppe balbucia: irmão abacateiro, como é bom o rever saudável. Irmã paineira,
que é rude e espinhosa, mas seus produtos são brancos, úteis. Assim o Altíssimo a fez. Por isto, ele desmaia, desfalece, ficando ao solo, por tempo indefinido, o que é uma demora relativa, fazendo isto perceber a todos. Dona Felina e Diná e Crustácia encontram Giuseppe caído ao lado da paineira. Elas encontram ele ali mesmo e observam que a sua cútis estava negra e o rosto lembra os traços de Crustáceo. Os traços fisionômicos de Crustáceo estavam no rosto de Giuseppe. A mucama reconhece em Giuseppe o mesmo rosto do filho cujo corpo inerte e morto abraçou depois de 20 anos de saudades incontidas. Entretanto, ali está ele novamente, vívido, com intensa experiência de vida. Tudo ali na face do senhorzinho. Giuseppe, muito fraco, balbucia alguma coisa, em olhar fraternal, esperanças e paz, até que consegue dizer, repetindo, Giuseppe, muito fraco, balbucia alguma coisa em olhar fraternal, cheio de esperanças e paz, até que consegue dizer, saudações, irmãs Felina e Diná. Muito agradecido pela ajuda. E ame, mamãe Crustácea. Como vê Ramon, o seu filho que está mais vivo que antes, este esforço é o nosso presente, meu e de Giuseppe, para lembrá-las, as três, de que somos eternos e que a vida na terra é uma mera passagem. Informem ao Giuseppe que ele cumpriu integralmente a sua missão e que a sua felicidade ainda não será neste plano material. Que Giuseppe se prepare para dar continuidade na vida do espírito aos serviços que tão bem tem desempenhado. Perpetrou nesses 18 anos, nessas 18 primaveras, seu esforço junto à comunidade jamais será esquecido. Página 81. Após estas palavras, Giuseppe desperta, inconsciente daquilo que houvera dito. Como que de reconfortante sono, abre os olhos, espreguiça, ocita, boceja. Então ele nota a presença da mãe, da irmã e de Crustácea. Ele distingue que está deitado ali em meio à relva, ao lado dos amigos abacateiro e paineira. Nenhuma das três, as amigas e confidentes, se atreve a relatar ao Giuseppe o que ouviram da boca de Ramon. Isto ainda às vésperas do seu casamento. A respeito vamos ler de novo.
Após estas palavras, Giuseppe desperta como que de reconfortante sono, abre os olhos, espreguiça, ocita, ou seja, então ele nota a presença da mãe, da irmã e da mucama. Ele distingue estar deitado na relva, ao lado dos amigos abacateira e paineira. Nenhuma das três amigas e confidentes, mãe, irmã e mucama, se atreve a relatar a Giuseppe o que ouviram de Ramon através da boca do próprio Giuseppe, às vésperas do seu casamento, a respeito do teor das palavras que ouviram. Logo após se recompor, Giuseppe abraça entusiasticamente a mãezinha, a irmã, Crustácia. Ainda envolto naquele ambiente místico, Giuseppe diz que sente necessidade de permanecer por ali, junto à natureza, junto à flora, à fauna, para trocar experiências com aqueles seres da natureza. No que é prontamente atendido, elas se afastam para que Giuseppe fique só. Dona Felina, Diná e Crustácia adentram a residência, perplexas com o que presenciaram e encabuladas com o que ouviram. Diná rompe as apreensões e questiona: que será que vai acontecer com Giuseppe, mamãe? Dona Felina redargue a filha. Diná, eu tenho medo de dizer o que penso. A coisa não é boa. A situação é muito séria. Crustácia, sempre íntima daquela família, pede desculpas pela intromissão e afirma que, embora o assunto seja sério, aparentemente trágico, não pode ser ignorado. Ela, Crustácia, diz que Giuseppe sempre demonstrou aceitação nas coisas de Deus. Bem deu o seu testemunho de desprendimento pessoal a favor dos outros, ao ponto de arriscar a própria vida por várias vezes. Giuseppe sempre as manteve, elas, Crustácia, Felina, Diná, unidas e estimuladas a manter a confiança em Deus, a confiança na providência divina. E ela, Crustácia, entende que isto também se aplica ao momento presente. Crustácia diz que os caminhos de Deus são estranhos, justos, sábios. Ela lembra que por 20 anos procurou seu único filho, o bebê recém-nato, tomado de seus braços pelo feitor, o qual cresceu, não se sabe onde, não se sabe como, de que maneira, e quando ela o encontra, já é jovem e está morto. Ela lembra que tentou reaquecer aquele corpo hirto, gelado, no calor de seu abraço quente e saudoso. Os olhos daquele bebê que se afastava nas mãos do feitor
cresceu sem que ela acompanhasse o seu desenvolvimento. E ali, os seus braços já estavam sem vida, apagados. Naquele inconsolável momento, naquele inconsolável instante, ela constata que perdeu a sua joia preciosa, sem nunca ter. Ela perdeu sua joia valiosa, sem nunca a ter apreciado ou usufruído. Assim ela permaneceu em sua tristeza, até que a misericórdia, a providência divina do Altíssimo a abençoa com os dons do senhorzinho Giuseppe, que lhe traz Ramon vivo, íntegro, imortal. Ela diz, Crustácia, ter uma dívida impagável para com Giuseppe Restart, que transformou a sensação de decepção, de perda, de abandono, que morava em sua alma em acolhimento generoso, certeza de imortalidade, lição de vida que a fortalecerá por eras incontáveis, uma vez que ela agora reconhece ser também uma caminheira de evolução, uma alma imortal em resgate, momentaneamente transitando neste corpo negro, em uma vida injustiçada pela humanidade, através da escravidão. Envolvida em suas lembranças, página 82. Crustácia não percebe Dona Feline e Diná abraçadas e a derramar lágrimas fúcsias incontidas. Crustácia, após o relato, se recolhe íntima, sendo também abraçada pelas amigas e confidentes, que continuam a chorar. Ela, Crustácia, se excusa novamente e prossegue o seu escólio, os seus comentários. Creio que Deus Altíssimo não esquece nenhuma de suas criaturas. Se estamos em condições tão diferentes, certamente é porque temos obrigações diferentes, necessidades diferentes. Cada criatura tem o seu destino e as consequências do que vai fazendo pelo caminho. Se este é o meu, louvado seja o Senhor. Sei que viverei em outras oportunidades, circunstâncias e obrigações. Lamento pelo destino daquele que veste a carne do homem branco, agora se julgando especial, único merecedor das benesses da terra e do céu, agindo como fera egoísta e ambiciosa, a desrespeitar a humanidade alheia, só porque a cor da pele do outro é diferente da sua. Desculpe-me, sinhazinha, em minha vida sempre tive muita fé no Criador, mas observando estes dons do senhorzinho Giuseppe, agora sei que a vida é eterna e que muito vivi. Então agora respondo aos meus erros do passado de equívocos, e me esforço
por merecer um futuro melhor. Lamento os meus irmãos brancos, que semeiam espinhos para o próprio futuro. Diante destas palavras, Dona Felina intervém e roga a Deus que se apiede de todos na terra. Momento em que Giuseppe adentra a casa, com aquela aparência languecida, serena. Uma parte de sua alma nas regiões que somente poetas podem alcançar ou descrever. Na outra parte de sua alma, ele está aqui na terra, entre seres humanos, em seus equívocos diários. Giuseppe as avisa: preparemo-nos, pois Jesus nos pede o testemunho novamente. Ditas estas palavras, ele permanece cabisbaixo, olhando para o solo, em olhar metafísico, como alguém que observa do alto as cenas que acontecem no solo daquela propriedade rural. Dona Felina, Diná e Crustácia ficam atônitas, como quando estavam na parte externa da propriedade, e buscam o socorro da prece. Pessoas exaltadas invadem a propriedade rural de Dona Felina Mansol e se agrupam ao redor da casa grande. São pessoas comuns, cuja perturbação tem origem no desassossego daqueles dias. Tais pessoas têm Giuseppe por um líder nato e representante natural dos interesses dos menos favorecidos. Eles exigem que Giuseppe providencie melhoras imediatas diante do desconforto e do sofrimento a que estão submetidos diariamente. Eles reconhecem naquele jovem Fausto, rico, afortunado, que ele os entende, que ele se importa com sua infelicidade. E ao mesmo tempo, o senhorzinho tem autoridade, tem o interesse, a competência para falar junto aos demais privilegiados a seu benefício, a benefício dos reclamantes. Giuseppe corajosamente vai ao encontro destas pessoas e com a sua costumeira calma fala do antagonismo atual entre homens por simples questão de cor de pele ou patrimônio financeiro acumulado. Ele afirma que deste cadinho ardente de interesses antagônicos irá surgir uma nova era, uma era nova de respeito mútuo, que se estenderá sobre todo o solo brasileiro. Entretanto, cada coisa tem o seu tempo.
ele afirma que deste cadinho ardente de interesses antagônicos irá surgir uma era nova de respeito mútuo, que se estenderá sobre todo o solo brasileiro. Entretanto, cada coisa tem seu tempo, sua sazonalidade, como a germinação da semente até chegar à árvore vetusta e frondosa. Página 83. Em todo grupo de ouvintes há aqueles que buscam a compreensão, a solução para os seus problemas, e também há aqueles que estão ali apenas para ver a coisa pegar fogo, não tendo qualquer interesse no bem comum. Dentre estes, há um que toma de uma pedra e arremessa, acertando a fronte de Giuseppe, que cai pesadamente ao solo, inerte, banhado em sangue. Então, aquele grupo que antes, à sua maneira, buscava consolo e respostas, agora foge covardemente, temendo as consequências pela eventual morte daquele jovem generoso, pacífico. Dona Felina toma providências no sentido de acudir o filho e também informar a Aninha e familiares a respeito do natural adiamento das bodas adrede planejadas para o dia imediato. Oportunamente vem à sua mente, à sua memória, a lembrança do que Ramon havia dito naquele mesmo dia, alertando ao Giuseppe que a felicidade dele não haveria de ser neste mundo. Então ela concluiu que naquele ataque pessoal ao Giuseppe, promovido justamente pelas pessoas a quem ele quer bem e busca proteger, há um fim útil, que é o de poupar Giuseppe da decepção resultante de sua união com Aninha. Tal reflexão ela não compartilha com ninguém, fica somente para ela. O médico ali comparece e diz que Giuseppe vai sobreviver, mas que ele necessita de alguns dias de descanso. Neste intervalo, Giuseppe tem instantes de lucidez, no qual implora a genitora que não faça nada contra aquelas pessoas que já sofreram tanto. São injustiçados, desesperados e não vândalos, pessoas pessoas mal intencionadas. Dona Felina exige